Tudo bem, meus queridos alunos? Vamos lá então, ponto 2 aí da sua apostila. Então, nesta organização chamada Igreja de Cristo, porque ela vai levar diversos nomes, tá? No Novo Testamento, Romanos 16, de acordo com o Novo Testamento e com a prática dos apóstolos, desde cedo foram criadas algumas classes de oficiais para o exercício da liderança. A igreja então tem pastores, tem presbíteros, anciãos, está em Atos 20:17, tem diáconos em Atos capítulo 6. Nós vamos falar de presbítero em 1 Timóteo 3:8, nós vamos falar de evangelistas em Atos 21:8, que é Filipe e o eunuco, a composição da igreja, os ministérios, Efésios 4:11, e 2 Timóteo 4:5. Nós vamos falar de mestres na igreja, 1 Coríntios 12:29 e Efésios 4:11. Ou seja, o pastor também era chamado de bispo. Todos eram escolhidos pela igreja, ou episcopos, tá? E para servir a igreja. A finalidade e propósito desses chamados em cargos de ministério serão estudados em detalhes. Ou seja, a igreja pressupõe, não só pressupõe, ela tem uma hierarquia. Então, Jesus compôs a sua igreja e hoje nós vivemos um dilema, falando de história da igreja, e há uma discussão sobre liderança e hierarquias da igreja, Muitos cristãos relutando contra isso. Não tem que relutar, está na Bíblia. A hierarquia da igreja foi composta pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo, e devem ser respeitadas. As igrejas locais no seu governo e disciplina eram centralizadas, como podemos perceber na decisão que devia ser tomada somente por Jerusalém. A este regime aqui, você pode chamar do regime episcopal, tá? É um regime centralizado de poder, As decisões partiam lá de Jerusalém. Eu conheço igrejas que têm suas administrações, por exemplo, onde cada campo, assim denominado, toma suas decisões, Eles não precisam de uma decisão da autoridade superior. Eles podem ter vida autônoma, Seguir ali as suas decisões. Eu sempre achei perigoso essa forma de governo, A Igreja Católica, por exemplo, é assim, assim no sentido episcopal, ok? A história comprova que a igreja, que tinha sede centralizada em Jerusalém, teve que mais tarde competir com outra organização centralizada em Roma, Com certeza, uma ficou desmerecida e outra prevaleceu, Era Jerusalém contra Roma. Vamos estudar essa luta entre a transigência com o mundo, de um lado, e a fé e coragem para manter a pureza da fé, e por outro lado, em detalhes na segunda parte dessa disciplina. Porque, meu querido aluno, olha aqui para o pastor. Você vai perceber em Atos 15, no primeiro concílio apostólico, que o apóstolo Paulo, eles estão ali na onde? Em Jerusalém. Uma discussão em Jerusalém sobre como devia ser a conduta da igreja. Tá? Então não foi feito fora de Jerusalém. Lá na frente nós vamos aprender que isso vai sair do controle de Jerusalém. Tá? É claro que com a perseguição e morte dos apóstolos, com o nascimento da igreja no sentido aliada com o Estado, lá com Constantino, pelo ano 300, é claro que a igreja católica, agora apoiada pelo Império Romano, vai tirar tudo de Jerusalém, Vai ser centralizada em Roma. Ponto 4. A igreja de Cristo foram dadas duas ordenanças, Que vocês sabem de cor, que é o quê? Batismo e ceia do Senhor. São memoriais e perpétuas. Ordenança da igreja serão analisadas à luz do Novo Testamento. 5. Somente os salvos eram recebidos para ser membros da igreja. Eram salvos unicamente pela graça, sem qualquer obra da lei. Os salvos, e eles somente deviam ser imersos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e unicamente os que eram recebidos e batizavam participavam da ceia do Senhor, sendo essa celebrada somente pela igreja. Somente as Escrituras Sagradas, e em realidade o Novo Testamento, são a única regra de fé e de vida, não somente para a igreja como organização, mas também para cada crente indivíduo. 7. Cristo Jesus é o fundador da igreja e o salvador de seus componentes. É o seu único sacerdote e rei, seu senhor e legislador e único cabeça da igreja.
essa executa simplesmente a vontade do seu Senhor expressa em suas leis completas, inseridas no Novo Testamento. Nunca a igreja legislou ou emendou ou obrigou velhas leis do Velho Testamento, tá? Bom, falando sobre isso, tem me perguntado os alunos, pastor, e essas igrejas com chofar dentro da igreja, bandeira de Israel e tudo mais, não é perigoso? Não é perigoso, tá? Até porque em muitas igrejas tem elementos ainda católicos, tá? Não é perigoso, ok? O perigo é voltar-se a práticas judaizantes na igreja do Novo Testamento, porque a lei se tornou inoperante. Então, no Novo Testamento, a igreja vai passar por uma dificuldade muito grande. O apóstolo Paulo, em Gálatas, vai falar sobre isso, em Colossenses, né? A igreja vai enfrentar o agnosticismo e a igreja vai enfrentar o judaísmo. Se você ler Hebreus, vai entender perfeitamente isso. Então, nós vamos aprender que o Velho Testamento é importante, é claro, é a sombra das coisas futuras. Mas para a igreja é importante olhar para o Novo Testamento, ok? Vamos lá. A religião de Cristo era o que? Individual, pessoal e puramente voluntária, sem nenhuma compulsão física ou governamental. A fé era uma matéria de exame individual e de escolha pessoal. Escolhei é a ordem das Escrituras. Note bem, nem Cristo nem os seus apóstolos deram qualquer tempo aos seus seguidores designações como católico, tá? A palavra católico vem do latim universal, tá? Jesus Cristo chamou discípulo ao indivíduo que o seguia. 2 ou mais seguidores eram chamados de discípulos. Uma mulher que seguia o ensinamento de Jesus era chamada de discípula. Tá aqui. A assembleia de discípulos, quer em Jerusalém ou Antioquia ou outra qualquer parte, era chamada de igreja, eclesia, chamados para fora, assembleia do povo. O conjunto de todas as igrejas era denominado o quê? Igrejas de Cristo. Isso significa que a organização geral era denominada como Igreja de Cristo. Se nós acreditamos que Cristo é Deus e que ele resgatou sua igreja com o seu próprio sangue, então não há nenhuma contradição em Paulo chamar a igreja de Cristo como a igreja de Deus, conforme Atos 20 e 28. A igreja é de Cristo, é de Deus, pois foi ele que diz: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. Portanto, nada mais justo do que esse nome, Igreja de Cristo, que lembra as primeiras palavras de Jesus em relação à sua organização. Tinha a Igreja de Cristo um modelo padrão de culto a ser seguido? Esse é o nosso alvo nessa pesquisa histórica e principalmente bíblica. Nosso alvo é justo, honesta, nossa intenção e santo nosso propósito. Pois se pudermos determinar alunos com exatidão o modelo, e padrão da igreja primitiva, então nós teremos uma visão do modelo e padrão de igreja pela qual Jesus deu a vida. E se esse é um modelo e padrão a ser imitado, devemos imitar. Nessa pesquisa inicial, queremos saber se havia esse modelo de igreja, como um culto e adoração que servisse do que? De paradigma, isso é, de modelo. Uma organização e administração estabelecida por quem? Pelos apóstolos, e da qual não pudessem se desviar. Queremos saber se qualquer inovação acrescentada a esse modelo seria possível e ao mesmo tempo permitido, ou se qualquer acréscimo era visto pelos apóstolos como apostasia. E aí na próxima aula, início da apostasia, ok? Então nós vamos começar a ver agora até onde, qual é a linha, né? A linha tênue que separa a modernização de uma apostasia. Tá? É importante para você, teólogo agora, você pastor, você professor de EBD, vai ser importante essa nossa próxima aula. Forte abraço.